E primícia é uma unção o quê, gente? De conquista. Vocês precisam entender, enquanto vocês não entenderem, eu não vou passando. Primícia é uma unção. De conquista. As pessoas podem olhar culto de primícia e achar que tipo assim, primícia, né? Coisa da cabeça, coisa de gente louca, coisa de gente doida. Gente, eu acredito. E a gente tem testemunho aqui entre os obreiros, que, gente, não tem problema. Paulo perseguiu os crentes, e depois Paulo foi perseguido. Amém, gente? Então, primícia é o quê? Uma unção de conquista. Primícia é o quê, gente? Uma unção de conquista. Pergunta para o seu irmão, você quer essa unção de conquista? A unção de conquista está aqui. Será que pode entrar sobre a tua vida? Então, para isso, a gente tem que ver os princípios da Bíblia. Ô, gente, vai notando essas coisas aí, eu vou correndo, tá? Vou tentar correr aqui para vocês entenderem. Eu vou passando, lendo aqui algumas coisas assim por cima, para vocês guardar. Ó, uma frase. Honra não é para quem precisa. Eu falei, honra não é para quem precisa. É para quem merece. Guardem isso aqui, tá? Porque às vezes vocês acham que acontece à toa na vida das pessoas. Honra, seu Anísio, não é para quem precisa. Cutuque seu irmão e diga, honra é para quem merece. Por isso que quando um irmão honra outro, Deus abençoa. Aí tem gente que deixa de honrar os de casa para honrar lá fora. Honra é para quem merece. Pegou aqui já de cara? Honra não é para quem precisa. Honra é para quem? Merece. Porque senão você vai ficar naquela, não sei o que lá. Jesus falou, os pobres sempre vai ter no meio de vocês. Então, primícia é unção de conquista. Tá. Então, honra não é para quem? Precisa. Não é para quem? Precisa. É para quem? Merece. Se alguém merece ser honrado, honre. Porque quando você honra alguém que precisa ser honrado, Deus vai te abençoar. Honra quem merece. Então, aqui, ó. Eu e você, né? Precisamos entender a lei das primícias. Eu e você precisamos entender a lei das primícias. Olha para o seu irmão e diga, primícias. Primícias. Não é obrigação. Não é obrigação. É princípio. É princípio. Então, todo mundo que achou que é obrigado a fazer isso, não. Primícia não é obrigação. É princípio. E não vá olhando que Deus vai olhar para você como um coitadinho. Porque toda vez que Jesus foi olhar alguém ofertando, ele falava, essa aqui ofertou mais que todo mundo, e ofertou 2 moedas. Entendeu? Então, porque não dá para você vir com, e pintar uma coisa que não existe. Ou você crê ou você não crê. Então, você sabe que precisamos entender a lei das primícias. Primícia não é uma obrigação. É um princípio. Ô, gente, primícia, só para vocês guardarem e depois vocês vão, talvez eu entregando isso aqui vocês não vão entender, eu vou tentar destrinchar rapidinho com vocês aqui. O que é primícia segundo a Bíblia? Talvez você pode colocar no Google aí tudo, mas primícia segundo a Bíblia, eu falei primícia segundo a Bíblia. Essa palavra significa, sabe o quê? Olhe para o seu irmão e diga primeiro. Primeiro. Primeiro de tudo. Então, quer dizer que Deus está em primeiro lugar ou plano em nossas vidas. Entendeu? Primícia é o primeiro. Primícia não é o resto, primícia é o primeiro. Tá, pastor, peraí. Olha o que diz Romanos, né, depois a gente fala de novo aqui, Romanos, capítulo 11, versículo 16. Olha que o apóstolo Paulo já fala sobre isso no Novo Testamento. Olha aí. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. É meio complicado para você entender, né? Mas você vai entender. O apóstolo Paulo estava usando Nice, Dona Jô, seu Anísio. Ele estava usando o Antigo Testamento, mostrando no Novo Testamento, falando da massa. Ele falou que aquilo que é oferecido como primeiro
faz o que com a massa? Também toda a massa será. Se eu entrego o primeiro, o todo está, olha para você e me diga, santificado. Você é do mistério, você gosta dessas coisas. Eu vou te explicar daqui a pouco umas coisinhas. Tá. Então, pra você entender, o primeiro fruto santifica todo o restante de onde foi? Tirado. Isso. Então, ó, o primeiro fruto que foi oferecido santifica todos os outros frutos de onde ele foi tirado. Por isso que tem gente que acha que isso aqui é brincadeira. Isso é princípio. Tá? Tá, o que diz em Gênesis, que já foi lido aqui hoje? Gênesis capítulo 4, versículo 4 a 7. Diz que Abel, por sua vez, olha isso aqui. Abel, por sua vez, trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. Peraí, trouxe a primícia. Abel, por sua vez, trouxe as primícias. A primeira parte é as primícias. Então Abel já trouxe para Deus as primícias. Ele disse em primeiro lugar, para Deus o primeiro. Não é para mim o primeiro. Não é para minha família o primeiro. Primeiro é para Deus. Então Abel trouxe para Deus a primícia do seu rebanho. E isso agradou quem? Ao Senhor. Abel e a sua oferta. São passos que Caim não fez. Caim fez o quê? Vocês vão ver aí o que diz aí. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Porque Deus não aceitou. Mas ele não ofertou? Sim. Mas ele não ofertou a primícia. Tem gente retendo a primícia achando que Deus não vê. Tudo bem, gente. São princípios. Hoje eu estava falando com alguns empresários hoje de manhã e falei para eles, vocês não são obrigados a crer na palavra de Deus, na parte de finanças, mas nunca vem cobrar a Deus nisso não. Porque eles vieram com um texto meio que, como é que vai fazer prova, não sei o que. Eu falei, não fique interessado nisso, porque quem faz o que está escrito, Deus se encarrega de fazer o resto. Só isso, gente. Às vezes as pessoas ficam pensando que Deus vai trabalhar com barganha. Deus trabalha com princípio. Eu falei para eles assim, a terra recebeu uma ordem para frutificar com aquilo que ela recebe. Seja a religião que for da pessoa, se colocou na terra, a terra dá. Então, é princípio, gente. Não tem como fugir disso. Então, Abel, já lembra até o 7? Não, pode ir. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu teu semblante? Isso para Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha isso aqui. A Bíblia já não relata para a gente diretamente, Raí, que os pais de Caim e Abel colocaram aqui, né, só que quando Deus fala dessa forma, significa que os meninos foram ensinados a dar a primícia, a entregar a primícia. Por isso que Deus fala assim, por que você não fez o que era certo, Caim? Você não já aprendeu? Tem muita gente que aprende, mas age como Caim. Aí depois quer que Deus aceite. Gente, a vida de um crente é vivido de princípios bíblicos. Então Deus pega e diz assim, por que você não fez o certo, Caim? Se você não tivesse feito o certo, eu não tinha aceitado? Então você já vê que Deus, né, já mostra para ele que eles já eram ensinados. Tá. Aí você vê lá em Romanos, que a gente leu quase agora, 11:16, que o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma menção do Antigo Testamento. Paulo está pegando o ensinamento do Antigo Testamento, Diaconia Silvana, e aplicando aos gentios convertidos no Novo Testamento. Eu não acredito nisso, não tem problema, isso aqui é para quem crê. Então Paulo pega algo do Antigo Testamento, traz o ensinamento para o Novo Testamento e diz, olha, vamos cumprir esse princípio.
E isso não era só para aquele povo, era para todos. Por onde ele passava, ele ensinava. Então, tem coisa que as pessoas não vão aceitar, não tem problema. Gente, Deus é demais, né? Essa lei do Antigo Testamento se estende a mim, hoje, a nós. Não, o povo vai chamar a gente de índio, né? Essa lei do Antigo Testamento se estende A nós, esse princípio vale também para hoje, para nós. hoje e para nós. Se você crê, amém. Se não crê, amém também. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Pastor, me dá um exemplo aí. Um exemplo básico aqui, bobo e rápido. Quando alguém faz um bolo, seu Anísio, para o aniversário, a pessoa não convida só quem a pessoa quer? Sim, Só de você ter sido convidado já é uma honra, é ou não? sim, Porque a pessoa te chamou porque gosta de você. É ou não, gente? sim. Mas no meio dessa honra, vai ter hora de cortar o... Bolo, E o primeiro pedaço sempre será para a pessoa mais importante. mais importante. Não é que você não seja importante. É que tem uma pessoa mais importante para o aniversariante do que você. Não que você não seja. É ou não? Sim. Toda vez que tem um pedaço de bolo, né, a gente fica, vai entregar para quem? Muitos falam assim, é para mim mesmo. Não, mas ele, né, entrega para alguém. Então, simbolizando no bolo aqui, todos convidados são Importantes. mas terá que cortar o bolo, terá ou não? E terá que dar o primeiro pedaço, vai ter ou não? Sim. E quem será que o aniversariante vai entregar o primeiro pedaço? Hein? Aí, peraí. Na minha vida e na tua vida, financeiramente, para quem tem sido o primeiro pedaço? Você está entendendo no bolo aqui? Para quem você tira o primeiro pedaço? Para quem você entrega? Porque a Bíblia, você já leu aqui, que aquele que tira, entrega a primícia, todo o resto, Está santificado. o problema é que ninguém está santificando o resto, e quer que Deus prospere, aprove. Então, ó, cuidado. Então, quando temos entendimento na lei, né, o Senhor não exige de nós o primeiro pedaço de bolo. Deus não exige de nós quando a gente tem entendimento. Por que não exige? Porque honra. Não merece. Oi? Vocês ainda estão lembrando ainda da primeira que eu falei aqui? Porque Deus não exige de nós o primeiro pedaço. Porque honra não é para quem precisa. Honra é para quem merece. Quando eu entrego aqui, ó, o meu dízimo e minha primícia, é porque Deus merece. Entenderam ou não? Não é que ele precisa. Não é obrigado. Honra é para quem merece. Entenderam a molezinha aqui? Se vocês fizerem isso aqui, pode ter certeza que a vida de vocês vai mudar financeiramente. Mas Satanás não quer que vocês saibam disso. Porque ele quer escravizar vocês na vida material. Porque cada vez que você tem o mínimo possível, como é que você vai ajudar as pessoas? Como você vai ajudar as pessoas? Mas quando Deus vai te abençoando mais, quanto mais Deus te abençoa, mais você pode ser um alívio na vida das pessoas. É ou não? Gente, é milagre na minha vida, como eu falei para vocês. Eu tenho investido na obra do Senhor, e talvez agora poderia pensar com a Jaqueline, mas Deus tem nos honrado. Deus tem nos honrado, porque Deus faz dessa forma. Então, ó. Então, Deus não exige de nós o primeiro pedaço, porque sabemos que Ele vem em primeiro lugar em nossas vidas. Isso é princípio das primícias. Pronto, se você entendeu isso, pode ter certeza que Satanás vai cair por terra. Quando você olha aqui na Bíblia, que a gente já leu lá em Gênesis, lembrem que Abel, antes de comer dos primeiros frutos do seu trabalho, ele entrega para quem a sua primícia? Para Deus. Ele entregou para Deus. Nós vimos que a primeira oferta foi primícia. E alguém vai falar, eu não acredito em primícia, onde está na Bíblia? Aí você fala assim, Abel. A primeira oferta foi primícia. Pronto. Porque tem gente que não quer arrumar problema para não... Eu não acredito em primícia.
Então você não deve pedir para Deus te socorrer na parte financeira. Porque o primeiro pedaço você faz o quê? Você come ou dá para qualquer pessoa, menos para Deus. Gente, isso aqui é Bíblia, não adianta, você pode pular, pode vir um anjo aqui, ó, voando aqui, ó, que não vai mudar nada. É Bíblia. A palavra de Deus é assim e acabou. Vocês querem viver o sobrenatural da parte de Deus? Viva a palavra. Na palavra existem princípios. E Deus honra. E se porventura tiver frio aí onde vocês estão, por favor, acena aí para algum obreiro. Aí, diminui aqui. Então, gente, vou correndo aqui para vocês entenderem, tá? Em Mateus, né, o primeiro é para quem? Para Deus. Quem entende sempre dá o primeiro? Para Deus. Mateus 6:33. O que diz aí? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Veja que ele mandar buscar primeiro. Olha o que diz também em Mateus 22:37 e 38. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Sabe o que Deus está falando? Eu tenho que estar em primeiro lugar na vida de vocês. Quando Deus estiver em primeiro lugar na vida de vocês, quem vai prover? Ele. Quem vai prover? Deus. Então eu creio, gente. Cada vez que Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu tenho certeza, Lúcia, quem vai prover na minha vida é Ele. Então, ó, a Bíblia sempre nos ensina que o primeiro lugar pertence a quem? A Deus. Pertence a quem? O primeiro lugar pertence a quem? A Deus. Então não é a você e não é a mim, é a Deus. Olha o que diz aí em Êxodo, capítulo 4, versículo 22 e 23. Olha isso aqui, tá? Vocês estudam em casa, mas prestem atenção nisso aí. Diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primogênito. Oxe, espera aí. Olha, vocês gostam de primícia, presta atenção no que eu vou falar agora. Deus pega, manda tirar o povo lá do Egito, é isso? O povo estava escravizado e Deus manda falar o que para ele? Israel, diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primogênito. Pergunta para o teu irmão, o que é primogênito? O que é primogênito? O que é primogênito? O que é primogênito? Primeiro. Então Deus se refere dizendo, ele é meu primeiro filho. Mas espera aí, como era o primeiro filho, se a gente está falando de uma grande nação? Quer aprender? Quem quer diz amém? Amém. Olha isso aí, gente. Deus fala assim, diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primogênito. Então quando Deus olhava, o que ele via? Tá, o que diz o outro aí? E eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primogênito. Agora, peraí, presta atenção nisso aqui. Olha o que Deus usa ele, diz assim, diga para ele, que é para deixar o meu filho ir. prestar. Era só um? Era só um? Não. E aí? Por que Deus fala isso? Deus se refere ao povo usando um. Quem está me ouvindo diz amém? Por que Deus se refere? Lembra que um pedaço, agora vocês têm que pegar, senão ó, acabou. Um pedaço faz o que com todo o resto? Santifica. Estão pegando aí? E aí? Olha isso, gente. Você não vai ver isso no Google aqui não, e nem vai ver o Raik Camelo pegando isso aqui não, viu? Então, e aí? Por que Deus pega, se refere, diz para ele liberar o meu primogênito? Como assim o primogênito? Tem que estar um monte aqui. Gente, Deus é demais, né? Ó, vou dar só na ótica de conhecimento de vocês, que vocês estudar depois. Olha a linguagem que Deus usa. Deixa meu primogênito. E
ir embora e prestar culto para mim. Senão eu vou fazer o que com o teu primogênito? Eu vou fazer o que com o teu primogênito? Matar. Espera aí, me diz uma coisa. Só morreu o primogênito de Faraó? Boa, vocês são um monte de Bíblia. Espera aí, mas Deus está se referindo a um? Pegou ainda? Não, você não é bom de Bíblia? Por que não morreu só o primogênito de Faraó? Deus falou, deixa meu primogênito ir, senão eu vou matar o teu primogênito. Depois vocês vão ler em casa, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Tá. Olha a linguagem que Deus usa, Marília, olha a linguagem. Deixa meu primogênito. Deus fala do meu primogênito se referindo à nação. Por quê? Aquela nação, contando, né? Normalmente a família tinha 3 filhos, básico no mínimo e tal. Tinha 3 milhões de pessoas. E Deus fala, deixa meu primogênito. Deus está se referindo a mais de 3 milhões de pessoas, deixa meu primogênito ir. Aí tem mistério, tem, acho que tem. Então, Deus pega, porque Deus chama de meu primogênito, vocês querem saber? Amém? Quem quer saber diz amém, senão eu paro por aqui. Por que Deus chama de meu primogênito? Tem coragem? Olha para você, Mônica, tem coragem? Quem quer saber diz amém, senão eu não falo não. Amém. Quem quer saber levanta a mão, porque eu quero ver aqui, senão eu paro por aqui. O Júnior não quer. Então, quem quer saber levanta a mão. Então, peraí. Gente, se vocês estiverem depois querendo um esboço, eu dou para vocês. Vocês não entenderem nada, vocês perguntam para o Eric, para quem for, para os meninos aí. Tá, então olha aqui. Vocês são bênçãos, né? Depois eles vão mandar em PDF, né? O Darlan manda para vocês, se quiser. Ou eu mando no grupo, se tiver algum erro de ortografia, corrija você sem falar nada. Porque se os meninos não corrigiram, porque eles não tiveram tempo. Né? Porque às vezes esse esboço, gente, Deus vai me mostrando, eu vou pegando, plintando. Eu faço meu esboço já querendo ver. No celular. Tá, então olha aqui. Por que Deus chama de meu primogênito? Todos vocês querem saber mesmo? Quando Deus pede a Abraão, ele pede o quê? Isaac, ele entrega a quem? Abraão entrega Isaac a quem? Isaac sendo entregue, todo o restante. Então, quando Deus olha aquele povo, vê quem? O meu primogênito. Estão entendendo ou não aqui? Quando Deus fala assim, deixa meu primogênito ir, Senhor, ele estava falando, ei, Abraão já me entregou lá atrás. Todos eles aqui são meu primogênito. Aleluia, tem primogênito aqui? Será que tem primogênito aqui? Aleluia, tem um no altar aqui. Será que tem primogênito aqui? Quando Deus vai dizer assim, esse é meu primogênito. É por isso que ninguém pode tocar num crente cheio de mistério, num crente que vive no altar. Faraó deu uma de besta, Deus falou, vou tocar no primogênito, no teu. Quando Deus olha, Deus diz assim, deixe meu primogênito ir. Porque Abraão um dia entregou Isaac. E Deus prometeu o que para Abraão? Deus prometeu o que para Abraão? Isaac, Abraão deu um, e Deus prometeu o que para ele? Só que aquela nação estava santificada e entregue a Deus como primogênito. Sei que é meio complicado, né? Porque você vai demorar meses para entender isso aqui, se você não entender pela fé agora. Você vai estudar muito. Então, assim, tem coisas que você entende pela fé e vive pela fé. Então, Abraão, por fé, entregou a Deus quem? Isaac. Que era o seu? Primogênito. E Deus falou, ok, agora eu sei que tu me entregou. Então, 3 milhões de pessoas, Deus estava vendo? Como um primogênito. Aí você não acredita, aí você pega, não acredita em primícia, você não acredita em dízimo, tua vida financeira não vai mudar não. Não fique chateado comigo, gente, é Bíblia, não tem como fugir.
Ah, é por aí. Se você for procurar na internet, você vai ver um monte de gente que não acredita na parte financeira. Mas eu estou pregando para vocês uma coisa que eu vivo. É um grande milagre, né? É o que eu tenho falado aqui para vocês. Gente, eu compartilhei com vocês hoje para Satanás não jogar seta. Se Deus permitir, a gente estiver na terra viajar em junho. Vamos dizer, o pastor está bombando, só Deus sabe como tem sido a luta, para a gente honrar os compromissos aqui. Os investimentos que eu e minha esposa tem feito no altar. Mas Deus é aquele que não deve nada para ninguém. E Deus honra os crentes. Quem é primogênito de Deus aqui? Ó, tem um aqui. Então, primogênito de Deus, né? Então, quando Deus pede para deixa meu primogênito, Deus está olhando para aquele todo e vendo o seu primogênito. Ou se você quiser, vendo um. Deus não esquece o que a gente faz. Tá. Ô, gente, e vou tentar correr com vocês. Aí os meninos vai ter que ser bom. Vocês aí talvez abra em Josué capítulo 6, para a gente correr aqui. Josué capítulo 6, não vou ler muito, mas vocês vão ler em casa. Já põe na mente de vocês o 6 e o 7, tá? Josué capítulo 6 vai falar de quê? Que Deus dá a vitória a Josué sobre que cidade? Sobre que cidade? Jericó. Então todo mundo sabe que como foi a vitória em Jericó? Oi, gente. Esqueceram? O povo fizeram o quê? Rodearam, a cidade e a muralha. E, gente, a muralha dava para passar um carro, entendeu? Em cima dela. De cavalo. Não era uma muralha, não era um bloquinho de cimento, não, viu? Então, a muralha. E Deus, naquela cidade, forte, aparentemente. E Deus falou: quem vai dar a vitória sou eu. Só que Deus deu eu estou falando assim para que a gente vai ter tempo, tá? Deus fala para não trazer nada daquela cidade de Jericó. Deus fala para não trazer nada lá de Jericó. Olha para o seu irmão e diga: por que Deus fala para não trazer nada? Vamos ver agora assim. Por que Deus fala? Quem quer saber diz amém. Vocês já sabem, não é possível. Por que Deus fala para não trazer nada daquela cidade? Por que, Luan? Alguns podem estar citando porque era amaldiçoada. Talvez hoje você vai sair daqui dizendo: meu Deus. Por que Deus fala para não trazer nada daquela cidade? Imagina, o povo estava indo, né, tocando, louvando, tudo. E Deus pede, diz assim, daquela cidade, tudo que tem lá, de ouro, de tudo, é de quem? Alguém falou ali. Deus falou: já é? Não quero que traga nada de lá, a não ser Raabe. Quem é Raabe? Quem é Raabe? Uma prostituta. Saiu ela e sua família. Deus falou: só quero ela. Só traz ela e sua família. Só o resto, deixa lá. Não quero nada que vocês tragam com vocês. Mas tem um monte de crente esperto, né? Mas lá tinha um esperto. Eu falei que primícia, você lembra do tema? Primícia é o quê? A unção. Primícia é a unção de conquista. De conquista. Primícia é a unção de conquista. Pastor, eu não creio nisso não. Então, meu filho, você vai passar a vida inteira e talvez não vai ter, né, essa alegria que nós temos de conquistar. A unção de conquista. Então pega, todo mundo no capítulo 6, Deus fala para Josué: não traga nada de lá, a não ser Raabe, sua família. Aí Raabe pega, todo mundo sabe que deram volta na cidade. Eu não vou entrar nisso aqui, eu ia ler com vocês, mas pelo tempo eu não vou. E de repente a cidade, aí você talvez está achando: a cidade era amaldiçoada, não sei do que. Quer saber mesmo? Quem quer saber diz amém. Amém. Hoje nós estamos falando de primícias. Cutuque seu irmão aí. Diga: por que Deus falou para não trazer nada daquela cidade? Olha para o seu irmão e diga assim: porque aquela cidade. Diga: porque aquela cidade era a primeira das cidades de Canaã. Deus falou: a primeira é meu.
Não era amaldiçoada. Deus falou, é minha. A primeira cidade, sabe o que Deus estava falando? Sabe o que Deus estava falando, Bruna? Sabe o que Deus estava falando? Vocês querem conquistar? Primeiro o meu. A unção de conquista estava sobre Josué, sobre o povo. Porque senão eles não venceriam. Então, por que Deus diz não traga nada de lá? Porque era a primeira da cidade de Canaã. A primeira cidade de Canaã. Deus estava dizendo para ele, é minha. Não é à toa que Deus fala ouro. Lá, você lembra? De quem é? Vocês depois vão ler, gente. Eu não vou dar nada, senão vocês vão... Olha lá, leia lá. Aí Deus fala, já é meu. Não traga nada de lá. Porque sobre vocês já está a unção de... Conquista. Porque a primeira vocês me entregaram. Pasmem, eu vou ter que ler o capítulo 7, versículo... Acho que primeiro vai falar de um rapazinho que rouba... Eu falei que faz o quê? Rouba. O poder de conquista do povo de Israel. Ele roubou o poder de conquista. Como assim, pastor? Ele não vai dar para destrinchar aqui, mas eles foram lutar com uma cidade pequenininha que Josué falou, ali, até 5 gatos pingados ganha. Ah, ganharam. Entendeu? Aí Josué foi falar, mas Deus... Cuidado para você não roubar aquilo que não é seu. Você está roubando o poder de conquista. Agora vocês entenderam, não é à toa. Jericó é amaldiçoada. Tem princípio no meio disso aí. Tá. Mas dificilmente tem pessoas lá fora que sabem disso, tá? Se você talvez for perguntar para um professor de teologia, um teólogo não sabe. Porque tem coisa que Deus não revela para eles. Mesmo eles lendo, ensinando, tem coisa que é mistério. Que você aprende naquilo, aí depois Deus te mostra, só que dentro disso tem isso. Tá, então ó, como Deus é demais. O que que diz aí, eu acho que, eu não coloquei o versículo aqui, que fala sobre, acho que é o primeiro versículo 7, aqui ó, vamos ver esse daí. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Espera aí, você viu? Deus falou, é meu. Deus falou, é? Meu. Mas, qual o nome do danadinho? Acã. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Viu? Por que eles perderam a batalha seguinte com uns gatos pingados? Aí Deus pega e diz assim, vocês pegaram o que era meu. Josué, não pegamos não. Eu dei uma ordem para não pegar. Aí você vai ler o texto inteiro, né? Não vai dar para me pegar o versículo chave aqui, que talvez eu queria pegar para poder ler. E vai falar lá que pegaram Cã e a sua família e apedrejaram, né? E eles foram mortos. A partir daí, a unção de conquista voltou para Israel. Entendeu ou não? Cutuca seu irmão. Diga, mata o Acã. Diga para ele, mata o Acã, que possa estar dentro de você. Para a unção de conquista chegar na tua vida. Porque para você ser primiciador, para você devolver seu dízimo, você tem que matar o seu eu. É ou não? Você tem que matar o seu eu. E acreditar no altar. Então, enquanto Deus não tinha falado para eles, não tinha revelado, enquanto eles não fizeram o que tinha que fazer, a unção de conquista não estava sobre eles. Porque Deus falou, primeiro é meu. Entenderam ou não, meu irmão? Se não entender, o problema é seu. Não vai dar tempo de... Então, ó, vocês viram que aí fala que tira o anátema de Israel.
E quem era o anátema lá? Quem era? Porque ele tinha feito aquilo que Deus falou para não fazer. Cuidado, meu irmão, para você não fazer aquilo que Deus não manda fazer e achar que está escondido. E ele com isso tinha tirado o quê? A unção de conquista que Deus tinha colocado sobre a vida deles. Tá, aqui. Gente, dízimo e primícias. Eu falei dízimo e primícias. Deveria ser prioridade na vida do cristão. Eu estou falando isso, gente. Eu sei que vocês têm dívida, eu sei que vocês têm um monte de conta, como eu também tenho, todo mundo tem. Mas só que dízimo e primícia tinha que ser prioridade na nossa vida. Sabe do pedaço de bolo? A gente entregar primeiro para Deus. Porque a gente entregando primeiro para Deus, a gente santifica o restante. Aí você não santifica o restante, quer que Deus faça milagre. Mas tudo bem. Hoje você está saindo daqui consciente. Aí você faz se você quiser. Ó. Então dízimo e primícia deveria ser prioridade na vida do crente. Gente, primeiro lugar. Caim deixou Deus por último. Caim deixou Deus para o fim. Abel colocou Deus em primeiro lugar. No começo. Veja a oferta de quem Deus recebeu. É isso mesmo. Não digam, pois, no coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não digas que a força das teu minhas braço, mãos e a sua capacidade ajuntaram para mim toda esta riqueza. Viu, Nícia? Não fomos nós. Foi Deus. Não fomos nós, dona Jô. Foi Deus. Nunca digas que foi você, porque Deus é aquele que dá força para vocês adquirir riqueza. É Bíblia, gente, isso aqui. Porque quem acha e diz que é Ele, fica soberbo. Aí Deus abate. Eu acho que... Vê se vê o outro aí, vamos ver aí. Antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Viu? Aí o primeiro entrando aí de novo aí. Aliança que fez. E quem dá o quê? Capacidade de produzir ou força de produzir riqueza. Olha para o seu irmão e diga: Deus é aquele que dá força para produzir riqueza. Se Deus te der essa força, tu vai ser rico. Amém, meu irmão? Quem acredita nisso aqui? Ah, mas eu nasci, morei debaixo de ponte, viaduto. Se Deus te der essa força, você vai ser rico. Porque é Deus. Aí você pode dizer assim: nossa, pastor, eu estou pregando heresia aqui não, gente, estou pregando Bíblia. Porque é Deus que dá a força. Não é a capacidade do nosso braço, não é o nosso intelecto. É cumprindo os princípios e Deus dando. Tá, então aqui ó, vocês já entenderam? Ageu, capítulo de número 3. Não, acho que é capítulo 1, versículo 3 em diante. Para ganhar tempo, vamos 3 em diante aí, Léo. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Pode ir, menino. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Espera aí, Deus pega e fala para eles: é prioridade de vocês a casa de vocês e a minha. Deus estava falando: vocês colocarem em primeiro lugar a casa de vocês. Aí está falando de primícia também, viu? Primeiro, vai olhando aí, continua aí. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Veja onde vocês estão sendo levados pelo jeito que vocês estão indo. Tá bom? Aí ele vai dar alguns exemplos. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Olha, planta muito, mas colhe pouco. Aí tem gente que planta pouco, só se for por fé, né? Porque quem planta pouco, não é o pouco na ótica das pessoas, porque é o muito que a pessoa pode.
Tem muita gente plantando pouco, mas está sendo aquela viúva dando 2 moedas. E é o muito. É meio complicado. Deus fica olhando e observa. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Numa bolsa furada, num saco furado, num sactel furado, no que você quiser. Mas seu salário você recebe num saco Furado. furado. Não dá pra Nada. nada. Pego o dinheiro ontem, amanhã já estou duro devendo a todo mundo. Deus tem sido prioridade na tua vida? As primícias têm sido para Deus? Você corta um pedaço de bolo e entrega primeiro para Deus? Você faz isso? Não, eu deixo Deus por último. É uma dica que eu vou dar para vocês, parece ser bobo. Isso é para quem crê, gente. São coisas bobas que as pessoas às vezes não levam em conta. Ó, eu procuro, antes de pagar um boleto, antes de fazer qualquer coisa, tirar meu dízimo e minha primícia. Aí depois, porque o primeiro faz o que com o resto? Santifica. Aí tem gente que faz tudo e depois dá por último. Ah, mas Deus entendeu que eu fui fiel. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Primeiro, separa para Deus. Tem gente que dá Deus por último e se der, se sobrar, Deus nunca vai aceitar a tua sobra. Porque Deus não entrega para os seus sobras. Deus não vai te entregar sobra. Então é por isso que no culto de primícia a gente tem que vir aqui para adorar, dar o nosso melhor, gente. Primícia é uma unção De conquista. Então já chega num culto de primícia, vou conquistar, né, Nício? Eu gosto de sair daqui com a oração, é minha. Não é à toa que Deus falou o que para Josué? Ô fofo, onde tu colocar a planta dos pés, Te darei por herança. a unção de conquista. Entendeu? Eu não vi nenhum pregador falando isso ainda. Porque a planta dos pés e o cara, imagina, tem um monte de crente. Aleluia, Senhor. É meu. Você cumpre a palavra? Princípio. Deus falando assim, unção está sobre a tua vida, Josué. Não se aparta de ti o livro dessa lei. Medita nela de dia e de noite para cumprir. E tu vai ver que aonde tu colocar a planta dos pés eu te dou. Unção de conquista. Aleluia, estou recebendo. Alguém está mais recebendo aqui? Alguém está recebendo unção de conquista? Ai, Senhor, não sei. Aleluia, unção de conquista, né? Pode ler. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Agora eu vou fazer vocês entender aqui, ó. Então aí você vai ver que o povo estava preocupado com a casa deles, priorizando eles, e esquecendo a casa do Senhor. Todas as vezes que algum de nós fizer isso, pode ter certeza que nós vamos receber salário num saco furado. Que é isso, pastor? Não, é isso não, meu filho. Você não consegue apagar isso da Bíblia, não. Tá bom? É isso e acabou. Vou ler outro versículo aqui e a gente já para, tá? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Espera aí. Quanto à coleta para os santos, faça como eu ordenei às igrejas da Galácia. As igrejas. Quem estava falando isso aí? Paulo. Agora vê o próximo. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro. Espera aí. Primeiro dia da semana. Será que o primeiro dia do seu trabalho tem valia? Paulo disse, pegue o seu primeiro dia da semana e separe uma oferta diferente. Sério, pastor? Sério? Olha, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Gente, uma oferta especial
Paulo estava falando. Pegue o seu primeiro dia da semana e entregue no altar. Falando isso, instruindo as igrejas. Então, gente, já paro por aqui. Honra não é para quem? Precisa. Honra não é para quem? Precisa. É para quem? Merece. Honra não é para quem? É para quem? Primícia é unção?